que todos os teus propósitos e planos sobre a vida dele, ó Deus, sejam concretizados. Ó Deus, que o teu chamado sobre a vida dele, ó Deus, seja fortalecido. Ó Deus, que as convicções, ó Deus, do teu Espírito na vida dele sejam forjados. Ó Pai, que nada venha trazer dúvidas, anseios, questionamentos que não venham de Ti. Mas ao contrário, ó Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz na vida dele, ao ponto de ele não entender, mas confiar, não compreender, mas depender de Ti. E que nesta manhã, Deus, Tu usa a boca do Teu Filho, nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e paz, igreja, bom dia, né? Bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem, estejam alegres, estejam renovados, né? Após esse momento de louvor aí. E eu já começo ficando ainda mais feliz, né? Bruno não sabe do que eu ia ministrar, né? E durante a oração dele, né, ele orou por ponto que eu precisava de oração, né, de oração exatamente no ponto em que eu iria trabalhar. Então acho que a gente já começa a estar alinhado por aí, né? E eu gostaria que vocês estivessem como Sônia, já preparada com caneta e papel na mão. Quem não tiver caneta e papel na mão, pode pegar celular, né? Mas não sai daqui sem anotar e sem prestar atenção nisso que eu estou disposto a trazer para vocês, né? Eu concordo com a oração de Bruno, Senhor, e te peço que, se for tua vontade, o Senhor me use, libere do teu trono através da minha vida, para a vida de cada um, o que o Senhor tem guardado e reservado para esse momento. Eu te peço que os corações e as mentes estejam cativas à Tua presença, que Teu Espírito Santo encontre em nós pessoas e um ambiente apropriado ao Teu agir, Senhor. Que Tu venha desfazendo toda amarra, toda cadeia, toda prisão sobre essa área que será ministrado, Senhor. Que Tu possa estar liberando o Teu sobrenatural sobre a nossa vida e que a gente possa estar saindo restaurado e animado em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Deus. Gente, gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Eu vou tomar esse versículo como base para essa reflexão de agora de manhã. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E eu intitulei essa reflexão de Enfrentando Tempos Difíceis. Tá. Lá em João fala assim, ó: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Ponto. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, tá? Em muitos momentos eu vou trocar essa palavra aflição, que ela não é tão comumente usada no nosso linguajar, né? Eu estou tão aflito e tal. A gente costuma falar mais de dificuldades, de problemas, né? De coisas que estão tirando a gente do prumo, estão tirando a gente do processo, que mexe com a gente, que nos inquieta. E eu começo essa reflexão agora, né, com a primeira parte desse versículo, que fala assim: que tenham paz em mim. Eu pedi para vocês estarem preparados com lápis, com caneta, com a Bíblia, com anotação, porque eu vou trazer vários pontos para embasar, né, isso que eu estou falando. Então, quando Jesus fala aí no capítulo 16 que tenham paz em mim, Ele já preparou a gente lá no capítulo 14 de João, quando Ele fala: eu vos deixo a minha paz. Gente, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a paz de Deus não é qualquer tipo de paz, né? Quando a gente está em casa, eu estou com os meninos, que eles estão aperreados, né? Principalmente Sophie, ela chega perto da gente
E a gente sente que a presença da gente, quando a gente envolve ela, transmite paz. Isso é uma paz que a gente está dando. Agora imagina uma paz diferenciada que Jesus liberou para a gente. É uma paz que ela excede todo o conhecimento. Ela vai muito além do que a gente pode explicar ou ver. Jesus certamente, ele tinha noção do ambiente, do panorama, quando ele disse isso, né? A gente não pode esquecer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, imagina que Jesus, eu acho que essa é a forma que eu tenho mais simples de explicar essa parte. Imagina que a vida da gente começa desse ponto e finaliza desse ponto. E Jesus, ele olha a gente aqui de cima. Quando ele tem essa visão da gente, quando ele tem essa visão do mundo, ele já sabe o que vai acontecer no início, no meio e no fim. Então, quando ele fala, eu deixo a minha paz, é uma espécie de preparação, porque ele sabe que algumas coisas vão acontecer. E essa preparação é um mecanismo fundamental para a gente viver por isso. E ele fala o seguinte, vocês vão ter aflições. Eu já estou dizendo, vocês vão ter aflições. A gente não pode se enganar e chegar num momento e dizer, eu não sabia que eu ia sofrer tanto, eu não sabia que eu ia passar por dificuldade, né? Mês que vem eu faço 21 anos aqui na igreja, né? Em novembro eu faço 21 anos aqui na igreja. Na escola dominical, há 21 anos já era ensinado, ei, novinho que está chegando. O fato de você estar andando com Jesus não vai te livrar de problema, não. Não seja bobinho para pensar nisso. Não pense que agora que eu estou com Jesus é só maravilha. Não é, né? É glória em cima de glória, luta em cima de luta. Jesus já sabia disso e ele disse, se prepara, vai vir aflição. E eu considero isso, né, uma certeza. Toda vez que eu venho aqui, eu crio uma certeza. Tem gente que diz assim, só existe uma certeza na vida, é a morte. Mentira, né? Existe uma certeza na vida, todos nós somos filhos. Certeza, talvez você não seja pai, talvez você não seja mãe, talvez você não seja avô ou avó, mas certeza absoluta que você é filho ou filha, isso é uma certeza. E certeza que ou você está passando por dificuldade, ou você acabou de sair de uma dificuldade, ou você vai passar por uma dificuldade. É um ciclo. Pare, se você não é novo na fé, pare e perceba. São ciclos que vão se repetir na sua vida. E não é novidade. Jesus já avisou e já disse, ei, fica calmo, fica tranquilo, né? Minha paz está liberada, pode pegar a minha paz, trabalhar essa paz. Por quê? Um coração em paz, ele reage melhor. Um coração atribulado, um coração que ele está fora, né, dessa condição de paz, de tranquilidade, que ele está nervoso, que ele está agitado, ele gera em nós reações que são inadequadas para o nosso comportamento. Então, a primeira novidade vai vir aflições. Já passei por aflições, não vai ser nem a primeira nem a última, até que Jesus nos leve, a gente vai estar passando por ela. E tem explicação, daqui a pouco eu chego nas explicações. Não existem receitas, tratamentos, métodos que nos livrem dessas dificuldades. Não tem nada que você possa fazer que nos livre, mas existem uma série de ensinamentos bíblicos que nos ajudam e nos ensinam a passar por cada um delas. Tá? E é como se fosse, não vou comparar a dificuldade com a doença, eu só quero fazer uma analogia, né? A gente vai precisar de, como numa doença a gente precisa de um remédio, seguir aquela terapêutica, não é? Certinha, o que fazer e tal, tomar o medicamento de manhã, tomar o medicamento à noite, repousar. Assim como a gente precisa disso, para a gente passar pelas dificuldades, a gente também precisa seguir algumas orientações. Tá? Mas
né? Repetindo, não existe método para fugir. E a gente vai precisar enfrentar, né? A gente é chamado para isso, nós somos guerreiros. Nós somos forjados como guerreiros. E a gente precisa enfrentar essas dificuldades. E o primeiro ponto é, eu preciso ter coragem. Entra, né? Fica de frente, encara essa dificuldade, sabendo que, primeiro ponto, Deus nunca vai deixar você passar por uma dificuldade vazia, sozinho, né? Uma dificuldade que você não vai conseguir resistir, né? Primeiro ponto, Deus, Ele é soberano sobre nossa vida. Um fio de cabelo não cai sem o consentimento dEle. Ele sabe de tudo sobre a gente, então a gente vai ter que passar. E aí, né, Jesus disse lá em 16, tenham ânimo, eu venci o mundo, né? E no mundo a gente vai ter aflição, tenham ânimo, a gente venceu o mundo. Olha, eu comecei a escrever pontos que eles dão suporte e base para a gente fazer esse enfrentamento, para a gente enfrentar. A situação está aqui na minha frente e eu vou ter que passar por ela. Eu tive que parar de anotar, porque são muitos, mas eu vou te dar 10 pontos que te encorajam a passar por isso. Ponto 1, né, o versículo já disse, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ponto 2, né? Está em Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Eu vou estar resumindo, tá? Não vou ficar lendo todos os versículos, não. Marcos 11, 22, ele fala assim, ó, tenham fé em Deus. Tenham fé, né? Os meninos dizem, pai, acredita, confia, acredita. Marcos 11, 22. Tenham fé em Deus. Ponto 3. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Não é uma vida limitada. Esse problema me impede de viver. Esse problema me impede de... Não. Você vai aprender a viver plenamente com esse problema até passar por cima dele. É no tempo. 4. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Está lá em João 14, 6. Jesus é o caminho, é a forma por onde a gente deve prosseguir. Não adianta a gente inventar, a gente criar mecanismos de passar por isso daí. Se essa dificuldade aparece na nossa frente, não adianta arrodear, não. Talvez problemas maiores ainda aparecerão na nossa frente. Então segue o caminho, confia que é verdade, né? Aliás, a palavra ela não mente, nem nos engana. Ponto 5, né? Confiem para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é rocha eterna. Isso está lá em Isaías 26.4. Deus está mostrando a gente que pode confiar. O que vir, Ele vai nos deixar inabalável. O Senhor é inabalável. Ponto, eu já perdi as contas, acho que é o 7. 6, né? Pois o Senhor jamais abandona os que te buscam. Gente, nós somos filhos. Vocês sabem que qual que é o filho pedindo algo ao pai? Algo que seja bom, o pai vai negar. E Deus, eu já falei aqui em outro momento, Ele tem prazer, Ele tem desejo que a gente o busque e peça. Porque quando a gente pede, e esse nosso pedido está alinhado ao coração do Pai, o Pai tem prazer em dar. E o pessoal fala, mas você pede muito a Deus. Lógico, Ele disse que a gente tinha que pedir. Mas se a gente pode pedir, então a gente vai pedir. Ele está desejoso de liberar algo para a gente, principalmente aquilo que está alinhado com o coração dEle, né? Próximo ponto. Deus é escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35. Mais uma vez, tem a dificuldade. Essa dificuldade vai querer te atingir. Mas Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa rocha. Começa a visualizar uma estrutura de proteção que é montada em Deus
para nos proteger. Então há segurança, não é na nossa força, é em Deus, né? Próximo ponto. Deus endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que a gente encara a dificuldade. E um dos motivos, a gente vai ver, é que é por conta das nossas decisões. A gente escolhe errado e aí vem consequência. Mas Deus endireita as nossas veredas. Deus endireita os nossos caminhos. Nem sempre a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus. E a vontade permissiva de Deus permite que a gente dê um passo que não está alinhado com a sua vontade. Mas aí a gente tem que estar preparado para receber essa consequência. Próximo ponto. Deus protege os que nele confiam. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus protege os que nele confiam, tá? Bom, não sei quantos deu. 9, 8, 9 pontos. Gente, eu tenho certeza que você deve estar tendo um outro ponto agora, editor. Eu poderia ter isso e estar adicionando, né? Você pode até tomar isso como exercício e rever isso em casa e colocar mais pontos. Aquilo que estrutura a minha fé a não desistir e enfrentar as dificuldades. Então, tenham coragem. Tudo isso daí que eu falei, todos esses pontos, eles reforçam essa ideia de a gente ter coragem. Mas aí eu te pergunto, ou você pode estar se perguntando, já que eu falei, mas por que que a gente tem dificuldade? Por que que a gente precisa enfrentar essas dificuldades, né? Bom, talvez quando você está diante de uma dificuldade, você faz essa pergunta, por que que eu tenho que passar por essa dificuldade? Talvez você se pergunte, por que eu terei que passar por dificuldade? Ou você se pergunte, por que eu passei por essa dificuldade, né? A grande questão é que tudo isso foi avisado, né? Os motivos, eles podem ser os mais diversos possíveis. As explicações, né, para isso podem ser as mais diversas. Por exemplo, eu fiquei doente, precisei ser internado no hospital. Vamos lá. Por que que eu passei por isso, Senhor? Se o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é o Senhor que cura. Eu clamei cura. Por que que o Senhor me colocou aqui nesse hospital internado? Vamos lá. Tentativas de explicação. Sua alimentação está inadequada. Você está tendo privação de sono. Você está trabalhando demais. O ativismo está muito grande. Você não está reservando tempo para você. Você comeu algo estragado. Você negligenciou uma determinada situação. Sei lá, pegou tétano e não estava vacinado. Explicações a gente tem várias, gente, para uma determinada situação. E isso não vai mudar em nada. Eu acredito que, a partir do momento que a gente sabe que essas aflições elas vão vir, né, a gente não precisa mais por quê, Senhor, mas como isso vai agir na minha vida, tá? Então vamos lá. Basicamente eu vou considerar 3 pontos para a gente enfrentar dificuldade. Primeiro ponto para a gente enfrentar uma dificuldade, ela é para o nosso crescimento espiritual. Primeiro ponto. E eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Fala assim,
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aí a gente já entra na questão da paz, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé e à graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nos gloriamos. Porque sabemos que a tribulação, que as aflições, que as dificuldades, isso que você está enfrentando ou enfrentou ou vai enfrentar, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Então a gente passa para o crescimento. Veja que isso produz perseverança, que isso produz paciência, isso nos dá sabedoria, né? Lá em Tiago também, livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, Tiago 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, tribulações, dificuldades. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ei, alguém sabe uma coisa ruim? Veja, por que ele está insistindo em a gente perseverar? Por que ele está insistindo em a gente perseverar? Certamente ele sabe de algo que ele não falou aqui. Talvez ele insista tanto em a gente perseverar, porque talvez muita gente desista nas dificuldades. Muitas pessoas se desmotivem. Muitas pessoas corram da batalha. Na hora que vê a dificuldade, eles correm. São 2 versículos diferentes, né? Escritos por apóstolos diferentes, falando: persevera. Cara, vibra. Você vai crescer. Você vai sair mais forte. Vibra com isso, mas não desiste, persevera, vai dar certo, persevera. Então você que está pensando em pular do barco, ei, não pula, Deus está contigo, só fecha teus olhos, ora e vê onde Jesus está, o teu lugar. Pergunta para Jesus se manifestar nesse momento onde Ele está contigo. Afinal de contas, Ele é Emmanuel, Ele está conosco, você não está só, Jesus está com você, nós estamos com você. Então, primeiro ponto é o crescimento espiritual. Ele ajuda a desenvolver o nosso caráter. O crescimento espiritual, ele nos ajuda a amadurecer. Ele faz com que a gente tenha mais experiências de vida na área. Aquilo dali que você passou, ele serve de referência para os mais novos ou para outros que estão passando, não é? Geralmente no colégio, para os meus alunos, eu falo assim: olha, não pergunta como comprar um helicóptero a quem anda de ônibus. Não pergunta. Vai lá pegar conselho com quem já comprou helicóptero. Então, se você quer ter algo, se aconselha com quem já tem resultado naquilo que você quer. Vai atrás de quem já passou por aquilo dali, saiu bem, saiu vitorioso e diz: como é que eu devo fazer? Primeiro detalhe, está escrito aqui, tá, gente? Já está escrito aqui. Eu lembro quando eu era mais novo, né, na caminhada, que eu ia fazer gabinete com os pastores, né? E aí eu achava que os pastores já iam dizer assim: ó, faz assim, assim e assim. Eles diziam: não, está aqui na Bíblia, é só ler a Bíblia e fazer o que a Bíblia... É sério, né? Mas é sério, realmente é sério. É fazer o que está aqui. Dá certo, confia, né? Confia. Bom, então, quanto mais a gente vence,
mais a gente sai com um caráter e semelhança a Deus. Segundo ponto que eu acredito do porquê que a gente precisa passar por dificuldades. Por conta da consequência da nossa escolha, né? Por exemplo, o exemplo que todo mundo sabe, não bota o dedo na tomada. Aí a pessoa bota o dedo na tomada e toma choque. Eu sei que existe a misericórdia de Deus de ele desligar a tomada e, tá vendo, não acontece nada. Mas vai acontecer, não é? Não brinca de ficar aquela brincadeira da faca, né? Porque pode te ferir. Não brinca com um bocado de coisa. Gente, vê só. A gente precisa ter responsabilidade e maturidade e entender que nossas palavras e nossas atitudes, elas geram consequência. E essas consequências, elas são boas ou más. A grande questão é o seguinte. Se a gente for pegar, né, eu não vou fazer uma distinção lá em Provérbios 26, 2. Né, deixa eu pegar aqui, Provérbios 26, 2. Provérbios 26 diz assim, Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoava veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. A maldição sem motivo justo, ela não pega. Ou seja, para uma maldição, para um problema vir sobre sua vida, você precisa da base, você precisa da legalidade. E essa legalidade, ela pode vir por palavra, ela pode vir por atitudes que você toma. E isso daí anda muito próximo de pecar. Então, o seu pecado, seja por palavra, seu pecado seja por atitude, ele traz uma consequência, não é? A gente sabe que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Se bem que a gente tem trechos na Bíblia que ele fala, né? O que Deus abomina. Mas eu não vou entrar nessa parte. Vamos tomar por base que não exista pecado, pecadinho e pecadão. O que a gente entende que existem? Consequências de pecado. Consequenciazinha, consequência e consequenciazão, né? Que o pessoal chama de BO. Então tem BO, aí se tu fez besteira, assume teu BO. E a gente passa pela dificuldade por conta desse BO que a gente aprontou. Então, primeiro ponto de passar por dificuldade para o nosso crescimento. Segundo ponto, pelas nossas escolhas. E o terceiro ponto é por conta de Satanás. Perceba que nem tudo é culpa de Satanás, né? A maioria das pessoas faz, foi o diabo, foi Satanás, foi inimigo. Nem tudo. Nem tudo é culpa de Satanás. Para de botar a culpa nos outros e assume, né? Para de botar a culpa nas besteiras que tu faz. Se for besteira tua, faz. Bom, a situação está aí, tu vai enfrentar, né? Ei, abra aí sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Né? Olha onde Satanás entra assumindo o problema aí. 1 Pedro 5, 8 e 9. O terceiro ponto que eu considero, né, por que a gente enfrenta dificuldades, são os ataques espirituais. Então, o primeiro ponto é para o nosso crescimento. O segundo ponto, por conta das consequências de nossas atitudes. E o terceiro ponto das nossas dificuldades são ataques espirituais, né? Lá em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na sua fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, ou já passaram, ou irão passar por esse sofrimento. Mas o diabo, ele está rodeando a gente, querendo ferrar a vida da gente. Ei,
Cuidado para você que está de pé. Por quê? Cuidado com o rodo. Cuidado. Eu estou muito bem, eu estou bem. Meu relacionamento está bem. Minha finança está bem. Meu ministério está bem. Tudo está bem, graças a Deus. Estou indo tudo em bem. Minha comunicação tão boa, meus filhos estão bem. Tudo está mil maravilha. Ei, cuidado. É a brecha que Satanás precisa para te dar uma lapada. Fica atento. Fica atento. Ora sempre por tua família. Ora sempre pela tua finança. Para que Deus te dê sabedoria. Né? Para que Deus ensine o que fazer. A dificuldade vai vir, mas, poxa, pegar por uma imprudência da gente, a gente pagar erros, enfrentar dificuldades por imprudência da gente, eu acho que talvez das três essa seria a mais triste de a gente passar, né? Por imprudência. Bom, já fica bem claro para a gente que a gente vai passar por dificuldades. Se você acabou de sair, né? Eu espero que demore para vir outra, mas talvez ela venha em seguida. Talvez Deus tenha muita pressa em te utilizar agora, porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Talvez você não esteja pronto, mas Deus te escolheu e Ele precisa te capacitar, Ele precisa te forjar, Ele precisa dar pressão para transformar esse carvão num diamante. Deus, Ele quer trabalhar em você. Se prepara para receber aquela pressãozinha. Você vai ficar muito mais valioso. Você vai ficar muito mais apurado. Você vai ser ainda mais útil. Eu não sei com que tempo você espera que Deus comece a te usar, né? Deus, eu quero ser utilizado a partir de agora, a partir de hoje. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser canal de bênção, né? Então, Deus, como que essa dificuldade, como que essas tribulações, como que essas aflições, elas poderão ser úteis na minha vida? Como elas vão me fazer crescer? Como elas vão poder ser utilizadas para abençoar outras pessoas? Como que isso pode ser utilizado a teu favor? Para de ficar perguntando, por que isso acontece comigo? Por que isso só acontece comigo? Fulano tem uma vida não sei o que lá e não acontece com ele. Por que com essas coisas? Para. Isso vai acontecer. Mas como que isso pode ser transformado, né? E eu penso que Deus pode usar isso de duas maneiras. Deus usa também essas dificuldades, né, que nos fazem crescer para o nosso amadurecimento, para nos modificar ou para modificar outras pessoas. Olha só, quem quiser, né, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Estou falando, sou eu que tenho eu conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não causar dano. É plano de Deus te fazer prosperar. Se você desiste, você está fugindo de um plano de Deus. Deus não quer te fazer causar dano. Deus mais dói. Jó que o diga. Dói, mas é o plano de Deus te fazer prosperar. Porque o plano não é somente atual, carnal. Ele é eterno, ele é espiritual. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança de um futuro. Gente, é promessa. É promessa. Vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O futuro está reservado, é promessa de Deus, gente. Deus não vai se esquecer da gente,
né? E ele pode modificar outras pessoas, né? Como eu falei, a gente pode passar por uma tribulação, por uma dificuldade, para que a gente sirva de referência para outras pessoas. Por que eu digo isso? Lá em 2 Coríntios 1:3, do 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, né? A gente vai ler que, deixa eu ver se eu marquei aqui, acho que eu não botei esse daqui, mas em resumo, ele fala o seguinte, ó, que Deus, essas dificuldades, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, essas dificuldades que a gente enfrenta, ela nos auxilia em todas as aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Por isso que eu acredito que quando a gente passa por aflição, ela também serve para a gente ser uma referência na vida de outras pessoas. De alguém olhar para a gente e dizer, poxa, se ele passou e conseguiu, eu também posso. E se você conhecer, chega lá e fala, olha, como é que você conseguiu? Como é que você consegue passar por isso daí? Tá? Então, isso daí também me embasa nesse pensamento por conta disso. Então, sabendo que a gente vai passar por dificuldades que a gente passa, que é um ciclo, sabendo os motivos que a gente encara isso daí, sabendo do porquê ou como que Deus, Ele pode usar isso a nosso favor, eu vou finalizando, tá? Com o que fazer quando a gente estiver no meio dessa provação. Ela não passa de um minuto para outro. Talvez ela não passe de uma hora para outra, literalmente, né? De 10h15 para 11h20. Talvez não possa durar um pouquinho mais de um dia. O tempo é o tempo de Deus para a gente passar. Mas o que fazer? Novamente eu digo, espero que passem rápido e demorem de novo a passar por ela, né? Mas eu não sei quais são os propósitos. Tem várias coisas que a gente pode fazer quando a gente está numa tribulação, né? Primeiro, louvem ao Senhor em meio à dor. A semana passada, a pastora Liana, ela nos convidou a ler Salmos 34. Cara, é muito forte ele, né? Ela leu todo, mas eu queria só grifar alguns versículos tão específicos que eles nos trazem a respeito de dificuldades, de tribulações. Salmo 34. Veja, Deus já tinha falado através da pastora Liane, preparando desde a semana passada. Salmo 34. No versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre louvarão. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O temor deixa o coração da gente inquieto. O temor a algo, o medo a algo, ele tira a nossa paz. Versículo 6. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Pode ser momentâneo, mas você não vai sofrer por isso. 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. 19. O justo passa por muita adversidade, por muita dificuldade, mas o Senhor livra de todas. Perceba quanto que só nesse capítulo se fala sobre lutas e a demonstração que o Senhor é eficaz, Ele é enérgico em agir e fazer algo.
Veja, perceba, clama, busca, é o que está sendo orientado, né? Então, no meio da tribulação, eu tenho que me chegar a Deus. Primeiro ponto, me chegar a Deus. Segundo, continue se levantando e lutando, né? Para mim, essa parte de continuar, não desistir, perseverar, né, vem muito forte aquela música da pastora Ludmila Feber, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Romanos 12 fala também um pouquinho disso, né? Da gente continuar lutando, né? Deixa eu ler aqui rapidinho só para a gente ver. Romanos 12, 12 diz assim, ó. Cadê? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, né? Não desista, perseverem. Outra coisa, o que devemos fazer nas dificuldades? Nós devemos derramar o nosso coração. A gente deve se prostrar diante de Deus e liberar toda a dor e inquietação que está em nosso coração. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza, né, esse coração. Mantenham a eternidade em mente, né? Eu gosto muito desse versículo que fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que foram chamados para um propósito. Todas as coisas cooperam para Deus e foram chamados para um propósito, tá? Eu queria finalizar essa reflexão sobre a gente enfrentar as dificuldades, ainda no livro de Romanos, lendo o capítulo 8, a partir do 17. Romanos 8, a partir do capítulo 17. Romanos 8, 17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. O sofrimento que a gente tem agora, em nada será comparada com aquilo que vai ser revelado. Gente, eu não sei qual que dificuldade, problema se está passando, se é na área financeira, se é na área ministerial, se é na área familiar, se é na área educacional, se é na área relacional, mas eu tenho certeza que Deus, Ele pode operar. Eu gostaria só de finalizar, né? Queria pedir que vocês pudessem fechar seus olhos nesse momento, né? Pensando bem nas dificuldades que você tem passado, né? Colocando isso diante de Deus. E eu vou ler alguns versículos que eu separei aqui. Talvez esse seja um versículo que o Senhor tenha separado, né, para você. Provérbios 3 fala lá: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tá. Aqui em Romanos 8, deixa eu só abrir aqui. Deus. Romanos 8. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos com o seu sofrimento, para que também participemos da sua glória.
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejam a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 5, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 12, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e em ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. E amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Senhor, eu te peço que tudo isso seja enraizado em nossos corações, que na incerteza venha a certeza, que na falta de fé sejamos inundados pela tua fé e pelo teu Espírito, que o Senhor nos traga amor e esperança, e um espírito contrito, disposto a receber o que o Senhor tem para nós, mas que em cada dificuldade o Senhor nos levante mais fortes e confiantes, e nos faça prosperar em tudo aquilo que o Senhor tem guardado. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, que o Senhor se revele a cada um nesse momento, que o Senhor demonstre a sua força sobre cada uma das fraquezas, e que o Senhor nos faça crescer ainda mais, porque quer andar por fé, eu vou. Em nome do Senhor Jesus, até que o Senhor venha. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, Deus.